Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Mercados em Queda em resposta à inflação nos Estados Unidos que veio pior do que esperada. Dados mostraram que a inflação subiu e os mercados não gostaram disso, mercados internacionais não gostaram, Bitcoin não gostou e altcoins também não. Só que a gente está diante de um ponto crítico e eu quero te mostrar se a gente está de fato diante da última correção, antes do halving, antes da explosão ou vem mais queda por aí. Fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que eu não vou te deixar desamparado e vou trazer uma análise de vários ativos. Análise mais detalhada, menos ativos hoje, mas mais detalhada. Só que amanhã a gente tem dezenas de ativos para avaliar. Por isso eu peço a você, deixa aqui nos comentários aqueles ativos que você quer que eu avalie amanhã do zero. Eu vou juntar com os pedidos de ontem. Vamos ver o que você vai pedir hoje e amanhã a gente vai fazer um vídeo com dezenas de ativos. Então, deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos falar do Bitcoin? O que está acontecendo com o Bitcoin? Ele segue em sua movimentação de correção. Ontem a gente começou a precificar dados ruins para a inflação, que saiu hoje. O mercado já estava com uma expectativa de que a inflação, sim, poderia subir. A gente saiu do último mês de 3,2% para a expectativa, que era hoje, de 3,4%, só que a gente acabou vendo 3,5% de inflação nos Estados Unidos e o mercado teve uma queda rápida. Queda para que áreas? Queda que nos levou a uma área muito importante, a área que a gente comentou ontem, é uma área de retração de Fibonacci. 618 de Fibonacci foi atingido e a gente já teve uma movimentação. Áreas de interesse estão entre 67.700, podemos dizer 67.700 e 66 mil dólares. Por quê? Porque é justamente nesta área que nós temos a retração de Fibonacci Golden Pocket, a área de ouro. Então a gente tem sim, nestas áreas, um ponto de retração padrão para o Bitcoin. Nos levaria, obviamente, a testar o fundo deste cenário, deste canal, deste equilíbrio. Canal, não, equilíbrio, Luan. Exato, deste padrão de equilíbrio que pode sim romper para cima. Só que o que é necessário para que a gente tenha o rompimento para cima? E o que vai acontecer se a gente tiver um rompimento para baixo? É isso que a gente tem que avaliar neste momento. Plano A, plano B, plano C, plano D. Em cima de todas as possibilidades, para que você esteja preparado para eventualidades. É importante que você se prepare. O que é necessário para ter um rompimento para cima? Primeiro sinal foi dado, primeiro sinal importante aconteceu, que foi o quê? A retração em 618 segurar. Então a gente teve um movimento de alta, corrigimos, 618 de Fibonacci se sustentou e este foi o primeiro indício. É o primeiro indício de força para o mercado. O que a gente precisa agora? Precisamos deste rompimento. Gráfico de 1 hora, você vê que nós temos uma linha de tendência de baixa. Esta linha de tendência de baixa que está aqui. Eu vou até aumentar. Temos aqui pontos muito importantes e o mercado está sofrendo uma resistência muito clara. Então, o segundo ponto para que a gente tenha valorizações é romper esta linha de tendência de baixa. Isto por si só aumenta a probabilidade da gente voltar para casa de 70 mil dólares, rompendo uma movimentação de baixa que está aqui, abre espaço para que a gente volte para estas áreas. Se a gente voltar a romper estas áreas, a probabilidade de voltar para estes pontos, vamos traçar os pontos de resistência aumentam muito.
Então, a gente teve o primeiro ponto, que foi sustentar 618 de Fibonacci e ter uma reação. Perfeito. Ponto 2 vai ser confirmar o rompimento desta linha de tendência de baixa. Ponto 3 será romper esta LTB, que é a faixa superior do nosso padrão de equilíbrio. Então, rompendo essas áreas de 70 mil dólares, a gente vai aumentar a possibilidade de voltar a testar a área de resistência. Luan, eu quero saber o seguinte, o que vai confirmar o rompimento e vai aumentar em muito a probabilidade do Bitcoin acelerar, levando o mercado como um todo? O rompimento de 72.800. Foi o que eu falei ontem, antes de ontem, foi o que eu falei no domingo. O mesmo cenário se mantém. Para que a gente tenha rompimento, lembra que eu falei? Rompimento confirmado. A gente teve o rompimento e a gente tem diante de nós a necessidade de romper, fechar acima dos 72.800. Eu vou conseguir fazer uma linha reta. Confia em mim. A gente vai ficar tentando aqui até amanhã. Tudo bem. Eu desisto. Eu preciso, para confirmação de rompimento, fechar acima da máxima do candle de rompimento. Maravilha. Então eu tenho que fechar acima de 72.800 no gráfico diário. Este é o movimento final que a gente precisa. Mas enquanto isso não acontece, a gente tem que ficar atento aos indicadores, aos movimentos micro, sem esquecer que o macro está extremamente saudável. Então a gente sustentou Fibonacci 618, a gente está diante de um rompimento, posteriormente a gente precisa de um rompimento na casa dos 70.300, e aí sim, isso vai aumentar a probabilidade da gente voltar lá para os 72.800, que se for rompido, check! Coloca o check e bate palma, porque os touros, o mercado bullish, o mercado de alta, tem como probabilidade muito maior buscar 85, 100 mil dólares. Mas para isso, precisamos dessa série de confirmações. Estamos entendidos para a parte superior, agora a gente vai para o lado pessimista. Ah, meu Deus, sempre tem isso. Esse cara sempre vem com isso. Não podia falar só que vai subir? Eu poderia falar, como muitos só falam isso. Vai subir, vai subir, vai subir. Mas o mercado, ele é feito de dois lados, a gente tem que ter vários planos. Uma vez que você conhece o cenário pior, o cenário pessimista, você se prepara para ele. Entenda o seguinte, eu tenho uma visão totalmente bullish, de alta, para o longo prazo, para o médio prazo, e agora no curto prazo a gente tem que ter uma visão neutra. E isso não mudou das últimas semanas. Eu tenho o plano A, o plano B, o plano C, e eu quero te mostrar aqui o que você tem que ficar de olho para que o mercado se romper, busque áreas inferiores e qual vai ser a sua reação. Você tem que ter um plano para reação. Então eu vou te mostrar exatamente quais são as áreas de importância. Obviamente, 618 de Fibonacci é importante, 67.500 é importantíssimo. Mas a gente tem a área, vamos voltar para Fibonacci. Vamos voltar. Nós temos aqui a área de 66 mil dólares. Área que é a parte inferior do Golden Pocket, conhecido como retração de 78,6. Então, 66, vamos arredondar, 66 é uma área de suporte crítica. Só que, como o mercado ele conhece estas áreas, a gente pode ter manipulação. Então, embora eu tenha áreas de retração importantes em 66, em 66 mil, eu só vou olhar com mais cautela e considerar movimentos mais agressivos de baixa se a gente perder 64.500, para ser mais exato, 64 mil dólares. Se o mercado começar a fazer isso,
eu vou olhar para compras, presta atenção. Quando o mercado começa a cair, quando todo mundo começa a enxergar pessimismo, eu vou olhar para compras na área de 60 mil dólares. É isso que eu vou fazer. Por quê? Porque a gente teria áreas extremas de medo e indicadores extremos de RSI, de liquidez. Tá? Aqui tem muita liquidez, a gente chegaria em áreas extremas de liquidez. Sem contar que um movimento como este nos levaria, presta atenção, ao Fear and Greed, ou seja, aquele indicador de medo e ganância, já para a área de medo. Por quê? Porque muitos começariam a indicar o seguinte: temos um topo duplo, um topo triplo, e agora a gente vai voltar lá para 50 mil dólares. Isso aqui foi rompido para baixo, e agora já era, teve o halving, e todo mundo vai começar a realizar. Isso aqui seria um medo extremo, que poderia levar muitos a vender, o que abriria oportunidade para quem quer comprar barato. Então, caso a gente comece a ver perda de 66 mil dólares, eu vou ficar de olho em 64 e posteriormente 60 para compras. Mas isso não quer dizer que eu não esteja comprando neste momento. Sim, eu aproveitei este movimento que a gente teve agora pela manhã para fazer compras de mais dois ativos. Dois ativos que eu já tinha em carteira e eu aumentei um pouco a minha exposição, porque estavam em áreas extremamente interessantes. Eu fui comprar Bitcoin? Não, eu comprei altcoins, porque altcoins, mais uma vez, elas estão defasadas. Altcoins estão defasadas. Altcoins estão em uma área muito anterior ao Bitcoin. Altcoins estão descontadas, longe das suas valorizações em potencial. E não é porque elas não têm valor, é porque este é o processo normal de ciclo de mercado. Eu fiz uma aula recentemente para os alunos dos meus grupos fechados, Prêmio e Desafio, justamente com esse foco, mostrar mais uma vez como o ciclo de mercado funciona. Eu venho comprando altcoins e a gente tem um indicador que começa a chamar muita atenção, que é a relação entre Ethereum e Bitcoin. A gente tem o ciclo de mercado e a gente começa a enxergar também a correlação entre Ethereum e Bitcoin. Quando este indicador sobe, nós temos o quê? Nós temos o Ethereum ficando mais forte que o Bitcoin. Quando a gente vê esse indicador cair, o Bitcoin está mais forte do que Ethereum. Quando o Ethereum BTC começa a performar muito bem, a gente tem indícios de força nas altcoins. O fluxo financeiro começa com Ethereum recebendo capital, depois altcoins grandes, médias, pequenas e meme coins. Este é o ciclo do dinheiro para as altcoins, para a alt season. E a partir do momento que Ethereum começar a performar melhor do que o Bitcoin, as altcoins vão também performar em conjunto, porque é Ethereum que puxa o mercado de altcoins. A gente está diante de um movimento de baixa, sim. Só que a gente tem muitos indicadores de alta. Temos um padrão de cunha descendente, padrão que normalmente rompe para cima. Temos divergência de baixa, ou seja, o preço está fazendo mínimas e o RSI fazendo máximas. E a gente também tem uma LTA, uma linha de tendência de alta, que vem lá de trás, que vem lá de 2017 e acaba encontrando suporte neste ponto. Então a gente tem muitos indicadores de que este é um momento crítico para Ethereum BTC e, por consequência, é também para as altcoins. Eu venho mostrando que, a partir do momento que o Bitcoin romper o seu topo histórico, a gente vai ter o quê? Um movimento de aceleração nas altcoins, e isso pode levar a uma valorização absurda para elas. E é por isso que eu estou comprando o quê? Altcoins. Boas altcoins
em bons padrões gráficos, que têm bons projetos e estão nos setores hypados, os setores que entregam valor neste ciclo. Eu tenho detalhado e alertado muito sobre isso aqui no grupo, aqui no YouTube, desculpa, mas também lá no nosso grupo do Telegram. Por isso eu convido você a participar do nosso grupo do Telegram. O link está na descrição do vídeo, é totalmente gratuito. É um local em que eu passo dicas, trades, análises, insights e muita informação em primeira mão. Informação de qualidade. Eu trouxe ontem uma visão para o CPI, que são esses dados de inflação que a gente teve hoje. Toda vez que a gente entra em queda, isso historicamente, a gente sai em alta. Entramos em queda e pode ser que a gente saia em alta. Análise gráfica e avaliação histórica nos traz a probabilidade. Então a gente tem mais esta probabilidade ao nosso lado. É garantia? Não. Mas quando você começa a colocar indicadores um em cima do outro, análise gráfica, um em cima do outro, confluências, um em cima do outro, você começa a encontrar boas oportunidades com risco e retorno extremamente favorável. E a gente entrega muita informação bacana neste grupo geral do Telegram. Por isso, mais uma vez, te convido a participar, é gratuito, link está na descrição do vídeo. Agora, vamos analisar ativos. Você sabe que eu fui às compras, eu comprei ativos ontem, eu comprei ativos na semana passada, eu comprei altcoins hoje e eu venho aumentando a minha exposição. Agora, se você quer ter acesso às minhas operações detalhadas, carteira de investimento para o bull market, operações no mercado futuro, quer saber o que eu estou comprando, por que eu estou comprando, de que forma eu estou comprando, quanto de capital eu estou inserindo, quanto está a minha carteira de exposição, o que eu já comprei, o quanto eu tenho de caixa, o que eu estou usando de estratégia, quer ter aulas de gestão de risco, psicologia de trade, bases de preço, hedge, ciclos de mercado. O que mais? A gente tem tanta coisa, galera. Temos estratégias para o mercado futuro. Eu vou lembrando, tem muita aula bacana para você. Muita aula bacana. Incluímos recentemente a aula de ciclos de mercado e também, olha só o detalhe, aula de pós-halving, com ciclo completo. Para que você possa compreender o todo, ter base para poder trabalhar. E é claro que toda semana eu entrego um plano de trade novo. Plano de trade para que você possa entender o que fazer, quando o mercado se movimentar, de que forma você tem que reagir. Porque a gente reage, a gente não fica pulando de cabeça. A gente sempre faz o quê? Reação quanto ao movimento. Além, é claro, de suporte 1 para 1 comigo. Então, você quer contar com tudo isso? Convido também, mais um convite, você a participar do Prêmio Desafio, custa um pouco mais de R$1 por dia no plano anual. Como faz para participar? Entra no nosso grupo geral, link na descrição, clica lá na última mensagem, vai ter um arroba oficial no FX, clica nesse arroba e um chat com o nosso time será aberto. Participe, invista no seu conhecimento, mas agora vamos falar de ativos. Eu quero analisar de forma mais detalhada diversos ativos. Pois bem, vamos começar com Filecoin. Achou que ia começar com PIF, né? Pois bem, não. Seguinte, primeira coisa, identificar padrões e identificar bons projetos. Projetos que entregam valor, projetos dentro de setores. E eu quero passar por estes ativos que nós temos aqui, porque são ativos que a gente vem falando há bastante tempo, e estão em pontos interessantes. E eu quero te mostrar a avaliação geral e a avaliação minuciosa. Seguinte, tudo para longo prazo. Tudo que você faz, tudo que você enxerga hoje no mercado, deve ter um foco para o longo prazo. Por quê? Porque é o longo prazo que vai permitir que você lucre de verdade. E só um adendo, enquanto eu estou falando, olha isso aqui. Isso aqui é o segundo sinal de alta que a gente precisa. É óbvio que a gente precisa fechar o gráfico de 1 hora, gráfico de 4 horas e o dia nestas áreas, mas vamos acompanhar. Seguinte, ativos que estão interessantes, mas
que você deve avaliar, você deve fazer sua diligência, você deve estudar. Eu não apresento aqui indicação de compra nem de venda, são apenas vídeos educacionais, onde eu trago o que eu estou investindo, o que eu estou fazendo, o que eu vou comprar, tudo com base na análise gráfica. Além, é claro, de te apresentar alertas. Faça a sua análise, porque no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Pois bem, vamos falar de bons ativos, Filecoin. Você já conhece o Round Bottom. A gente tem Round Bottom, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5. Isso aqui é um fundo arredondado. A linha de tendência é de baixa. A gente teve uma aceleração. Ele rompeu e voltou para teste. Maravilha. O que a gente tem que ficar de olho neste tipo de ativo? Uma vez que ele teve o seu movimento de rompimento, ele esticou, é natural que a gente veja correções para formar bases de preço e aí sim continuar a subir. Então a gente utiliza o movimento semanal e a gente vai buscar as bases de preço semanais, ou seja, base de preço semanal é o RSI de 4 horas em sobrevenda. Então, a primeira vez que o RSI de 4 horas bate em sobrevenda, a gente tem as melhores oportunidades. Ativo teve a sua valorização, começou a corrigir, bateu o RSI de 4 horas em sobrevenda. Oportunidade de compra de longo prazo. Esticou e agora está lateralizando. O 12 horas pode acabar trazendo uma oportunidade se a gente perder este suporte, que foi o suporte máximo para formar a base de preço semanal. Então a gente teve um movimento para este ponto, 7,70, e esticou, voltou e agora está lateralizando. Da mesma forma que o Bitcoin está fazendo, todos os outros ativos também estão seguindo o mesmo movimento. Mas a gente também tem a ajuda do Fibonacci. Se a gente formou a base de preço, a gente tem uma área importante aqui, que deve ser considerada, a gente também tem o Fibonacci. E a gente traça do fundo ao topo e a gente tem o seguinte: se o mercado perder esta linha de suporte, a gente tem uma área interessante de buy zone em potencial aqui, ó, aqui, que está logo abaixo da base de preço semanal, que já foi formada, e acaba casando com a área de 618 de Fibonacci. E esta é uma área que, se o mercado chegar, se Filecoin conseguir alcançar, porque para mim é um desafio ele ter um movimento como esse, se ele chegar nesse ponto, a gente tem outras confluências, que é o Round Bottom aqui, a gente tem o Round Bottom, a gente tem a área de retração de Fibonacci, a gente teria o RSI de 12 horas em sobrevenda e a gente estaria chegando também numa área de suporte e resistência que está localizada aqui. A gente tem várias confluências de compra, o que abre espaço para uma buy zone. Tá vendo como a análise gráfica faz diferença? Você não fica preocupado com uma movimentação que está acontecendo no curto prazo. Você começa a enxergar o quê? As oportunidades em potencial. E Filecoin em áreas abaixo, logo abaixo dos 7,70, na minha humilde opinião, são áreas de oportunidade para quem quer investir para o longo prazo. E isso vale não somente para Filecoin, mas vale também para muitos outros ativos. BOL USDT, mesmo tipo de padrão, a gente puxa para cá e a gente tem o quê? A área de 618, 4,46. Então é uma área extremamente interessante. Olha só, a gente tem pivô, seria um pullback, base de preço semanal extrema, justamente na área de suporte e resistência com 618 de Fibo. Mais um ativo que acaba ficando extremamente interessante. DOT, mesmo cenário. A gente puxa, fundo ascendente, topo. Já estamos em área de 618. A gente pode sim ter uma movimentação mais agressiva para levá-lo a 78,6. 78,6 é
retração de Fibo, Golden Pocket, que a gente começa a chamar a nossa área de ouro, Golden Pocket. A gente teria o RSI extremo, base de preço semanal, e tem confluência com o quê? Suporte e resistência, outra área de interesse para DOT. Então, movimentos de baixa podem acabar te trazendo mega oportunidades. Sushi, idem. Áreas de interesse entre 1,40 e 1,20. Golden Pocket. Zílica. Olha só, Zílica super saudável, batalhando acima desta área de suporte. Só que se não se sustentar, a gente puxa a nossa área aqui. Ele já bateu, tá? A gente teve uma movimentação de alta, teve o Fibonacci, área de 618, você vê que a gente teve a área de 618, a gente teve o quê? A base de preço semanal extrema e ele sustentou numa área de suporte e resistência, que agora já considera uma área superior. Mas qualquer área perto de 0.028 acaba sendo também um ponto interessante. Mesma coisa para a ave esticou, vamos puxar. Tá vendo como confluência e análise gráfica te deixa confortável? A ave foi a mesma coisa. Por isso na semana passada eu falei, falei 4 semanas atrás, 3 semanas atrás, 2 semanas atrás. Qualquer área próximo a $100 era uma área extremamente interessante. Por quê? Esticou, voltou para testar. Voltou para testar onde? Base de preço semanal, RSI de 4 horas em sobrevenda. Retração de Fibonacci, 618 de Fibonacci. Área de suporte e resistência. Depois do pivô de alta, abre oportunidade. Batata, compra realizada. Eu fiz compras e apresentei também compras para os nossos grupos Prêmio e Desafio. ICP super saudável acima da área de suporte e resistência. A gente pode traçar, eu posso traçar desta área aqui para ser mais conservador, mas eu vejo Fibonacci plausível daqui. Então, áreas de 14,40 até 12,70 nos levam a uma área de suporte e resistência, tá? Era uma resistência, vira um suporte. Teria uma retração de Fibonacci de Golden Pocket e base de preço semanal. Área de buy zone interessante. ENJ, idem. Olha só, ENJ, ativo que a gente tem avaliado, tem aqui, ó. Vou puxar aqui. A gente puxa aqui. Olha a área em que ENJ está. ENJ esticou, está formando base de preço. RSI de 4 horas de sobrevenda. Já bateu aqui, ó, bateu aqui, RSI de 4 horas em sobrevenda, check. O que mais que nós temos? Retração de Fibonacci 618, tem suporte e resistência, e está diante do que? De uma possível bandeira de alta, uma vez que romper essa LTB. Dentro de um round bottom, LTB rompida, é um padrão que tem muitas confluências. Se você gostar do projeto, eu não posso ser mais enfático. Sandbox, idem. Repita, idem. Olha só, 618 sendo testado neste ponto. Área de suporte e resistência, base de preço, igual a INJ. GST, quer ver? A gente puxa aqui, fundo, topo, área de Golden Pocket, 618, 78,6. Esticou bastante, está formando base de preço semanal e está justamente na área de suporte e resistência. Uma vez que romper esta linha de tendência de baixa laranja, a gente abre espaço. Gala, mesma coisa. SDAO, mesma coisa. Tudo mesma coisa. Solana, olha só, Solana é importante. Solana segue forte. Só que Solana tem áreas de interesse aqui, ó. Eu venho falando já de Solana. Áreas de interesse, 160, mais ou menos, eu não gosto dessa área. Mas, se ele chegar nessa área aqui, olha só, que área que é essa aqui?
Golden Pocket, 618, 78,6. A partir de 129 dólares, Solana começa a ficar bem bacana. Render, caramba, Render, meu Deus, está caindo. Nossa, do topo ele está caindo nada menos do que... O que foi que eu falei? Espera a base de preço. 37%. Olha a oportunidade. Teve o rompimento, pivô de alta, rompeu a máxima, está testando aonde? Adivinha, está testando a área de suporte e resistência que foi rompida. Olha aqui, tá aqui, ó. Ah, eu quero mais informação. Vamos ver então, Fibonacci. Fibonacci, área de... Vamos lá. Fibonacci, eu comprei em uma área de Fibonacci, foi aqui. Eu comprei aqui, e aí eu vi o movimento de alta e comprei aqui. Mostrei para você semanas atrás que eu comprei Render, dobrei a minha exposição em Render nesta área, naquela queda do dia 5 de março, 4 ou 5 de março. O mercado subiu, certo? A gente ajusta aqui, então a gente tem do fundo até o topo e, opa, peraí, ele tá na área de Golden Pocket, tá? 8,90, 618 de Fibo, até 7,56 é a área conhecida como Golden Pocket, que faz confluência com o quê? É uma resistência que foi rompida, virou suporte. Meu Deus, quantas confluências, não? Será que é uma coincidência? Não. Matic, muita gente triste com Matic. Meu Deus, Matic não para de corrigir. Só que Matic, seguinte pessoal, Matic teve o rompimento, tá voltando para teste. Vamos avaliar Matic? Fundo, topo. Estamos na área de Golden Pocket, entre 618, 0,92 e 0,82. E um detalhe muito importante, lembra do que eu falei de Matic? Quanto Matic se sustentar acima destes pontos, vamos puxar, ele está muito saudável. Matic está super saudável. Tem muita gente que quer, eu comprei Matic agora, eu quero que Matic valha 3 dólares amanhã. Não é assim que o mercado funciona. O mercado, ele opera em ondas, e esse tipo de correção, para mim, é totalmente saudável. O Bitcoin está saudável, os mercados estão saudáveis. Agora, você não quer ver correção? Sai do mercado. Você não quer ver correção? Vai investir na poupança. Aí você só vai ver ali o seu dinheiro crescer de acordo com a inflação ali e é aquilo mesmo. Mercado de risco tem sobe, desce. O que a gente está vendo? Sobe, desce, corrige, rompimento do padrão de equilíbrio, esticou, correção semanal, retração de Fibonacci, Golden Pocket. Estuda o projeto. Não é porque o influenciador X, o analista Y falou que você vai comprar. É por isso que tem gente que está se desfazendo de Matic. E olha só, Matic se mantendo saudável, tendo a sua continuidade de alta, e a gente tem uma tendência de alta, quando começar a atingir 1,59, 1,60, quiçá atingir 3 dólares, o que vai acontecer? Um monte de gente vai falar, analisa Matic, eu perdi, eu vendi lá quando ele estava em 0,87 cents, agora está em 3 dólares, eu quero comprar. Aí você compra a topo e o mercado faz isso. É o que acontece. Gente, estudar projeto, avaliar e aí sim tomar a sua decisão. Base gráfica, isso vai te ajudar, isso vai te preparar. Pendle, o que eu falei de... Eu enchi o saco de Pendle. Eu enchi o saco de vocês falando de Pendle. E aí teve gente que falou, não, Pendle vai lá para 1,20. Tá bom, quanto tá Pendle agora? 6,70. Adianta você comprar agora? Não. Você vai comprar quando? Quando o Pendle formar a base de preço. Novamente, base de preço. Formar a base de preço, RSI de 4 horas em sobrevenda, você vai ter oportunidade. Se você tiver confluência com movimentos, vamos avaliar agora que Pendle está neste movimento e pode continuar e a gente tem que ir reajustando o Fibonacci. Se Pendle voltar para 4 dólares e 18, vamos dizer que ele não tem esse rompimento, começa a corrigir, 4 dólares e 18, você tem confluência com
RSI de 4 horas em sobrevenda. Tem a sua área de Golden Pocket. Chegando perto dessa área de acumulação que foi rompida, aí você não vai comprar, você vai ficar esperando. Presta atenção muito bem no movimento do mercado macro. Não fica preocupado com o micro. O micro é barulho. Você olha o micro para fazer compras, para fazer aquisições. PIF, para terminar. Eu recebi uma mensagem, não sei quando foi, de um integrante que falou assim: pô, Luan, eu comprei PIF e tá caindo. Eu falei, uai, mas comprou PIF onde? Sendo que a última vez que eu falei, dá uma olhada em PIF, é aqui, ou, falei recentemente, falei na semana passada, falei, quando formar a base de preço semanal, pode ser que abra uma oportunidade. Quem gosta de link, fique atento a PIF. Por quê? Porque PIF é o ativo mais para investidores mais agressivos, porque ela tem 1/10 do valor de link. E aí eu sempre falo, não compre a topo. Se o ativo esticou, o que você tem que fazer? Aguardar uma base de preço. Ah, base de preço de PIF, que esticou, formou base de preço aqui, semanal esticou, base de preço, RSI de 4 horas em sobrevenda. RSI de 4 horas em sobrevenda, vamos lá. RSI de 4 horas em sobrevenda, depois que esticou, foi bater aqui. Aqui e agora bateu aqui. Maravilha. Maravilha. É na mesma área de preço, ou seja, 0,77 cents. É este o ponto mais interessante. E o que a gente tem que ficar de olho? A gente olha, base de preço foi atingida justamente nesta área. Vou marcar aqui com uma linha em vermelho. Bateu nessa área. A gente tem também, olha só como a análise gráfica é importante. Dominar a análise gráfica é importante. Dominar a análise gráfica é importante. Estratégias gráficas são importantes. Eu passo aqui, detalhe, é o geral. Geral. Eu estou entregando hoje mais de 60 ativos com análises como esta, lá para o Grupo Prêmio e Grupo do Desafio. Por quê? Porque a análise gráfica é importante, dominar a análise gráfica é importante. A gente enxerga o quê? Eu enxergo um padrãozinho aqui, ó, de cunha. A gente tem uma possível cunha aqui, tá? Olha só. Uma possível cunha nesta correção para formar a base de preço semanal, RSI de 4 horas bateu em sobrevenda, cunha, ele chegou aonde? Numa área de suporte e resistência, está localizada aqui, você vê que ele teve reação na perda da cunha, mas segurou no suporte, normal, cunhas descendentes a gente perde fundos, e a gente tem o que? O Fibonacci. Vamos ver aonde ele chegou? Ele chegou justamente muito perto da área de 618. Ele beliscou, faltou muito pouco para beliscar. E já está tendo uma reação. Se ele tiver o rompimento aqui, ele tem base de preço confirmada. Ele tem bandeira de alta confirmada. Ele tem rompimento e teste, rompimento de resistência, teste como suporte e rejeição, confirmado. E ele tem a área de Fibonacci praticamente confirmado. Por quê? Porque ele não encostou, ele nem encostou, mas teria confirmado aí a área de retração de 618 de Fibo. Então, eu te dei aqui a avaliação completa de PIF. Isso vale para todos os ativos, é algo que eu faço diariamente para poder entregar o quê? Uma compra, para mostrar uma compra para os meus integrantes, para apresentar para você aqui em linhas gerais os alertas. A gente tem toda uma estrutura gráfica que tem que ser respeitada. Mas avalie, pega isso aqui que eu te entreguei, isso aqui é aula de curso, e usa isso para outros ativos. Agora, você quer ter isso mastigado? Prêmio Desafio. Mas, não quero investir nessa porcaria? Não tem problema. Dá uma olhada sempre no que eu estou te entregando e domine a análise gráfica. Quer encurtar o caminho? Você sabe aonde adquirir mais conhecimento. Mas, sinceramente, invista em dominar a análise gráfica, que faz toda a diferença. Para finalizar, olha só o que a gente está vendo, faltando 2 minutos para fechar o candle de 1 hora, a gente está vendo o rompimento. Vamos acompanhar como o mercado vai reagir nas próximas horas e eu trarei atualizações lá no grupo geral.
Link está na descrição, é gratuito. Se você gosta do meu conteúdo, já se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. Espero que esse vídeo tenha ajudado e eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.